noite, nação rubro-negra. Continua o confinamento no Rio de Janeiro. Bem, tá a confusão do governador com o prefeito e o presidente da República. Estão brigando a ver quem manda mais. Mas enfim, não gosto de me meter na politicagem. O Flamengo, você já sabe, diminuiu o quadro de funcionários no Maracanã, né? E também, em troca, continua a mexida no gramado do Maracanã para melhorar a qualidade, já que Jorge Jesus soltou os cachorros recentemente, falando que o Flamengo não manda nada. Quem falou foi ele, não fui eu. Por causa da parceria lá com o Fluminense, etc. e tal. O futebol brasileiro deverá ter mudanças profundas. Parece que o campeonato não volta antes de maio, acredito eu, início de maio. Até lá está a borbulha da discussão se os jogadores vão sair de férias, se vão descontar os salários deles ou não. Pode descontar até 25%. Está a confusão formada. Uma coisa interessante, chefe do Departamento Médio do Flamengo, Márcio Taurani, enaltece a força-tarefa do rubro-negro. Estamos a um passo à frente dos outros, é o que ele diz. Ele foi no CT do Flamengo, que é o maior CT da América Latina, separou a aparelhagem de academia, da academia do Flamengo, levou para todos os jogadores. Cada um tem o seu kit, está todo mundo treinando, o César está treinando, que eu conheço bem a peça, enfim. Estão procurando se manter em forma para quando o campeonato voltar. Uma coisa interessante saiu hoje, agora há pouco, Flamengo preparação contra o Azeite Royal e cobrará montante milionário. Por quê? Eles quebraram o contrato, alegaram que não tem condições de pagar por causa do coronavírus. O problema, o Flamengo vai acionar 1 bi e 200 milhões. Claro que o valor não é esse. É só para começar a discussão. Deve acontecer algum acordo lá na frente. Mas também tem aquela história, quando deveu, não pagou, vai ficar por isso mesmo, acredito eu. Porque eu acho que eles já estão lotados de ações por aqui. O Flamengo hoje deu férias coletivas para os seus funcionários. Saiu isso agora há pouco no Globo.com. O Flamengo foi o único do Rio até agora a se movimentar contra isso. O que ele fez? Quem tem carteira assinada no Flamengo, seja no CT, na Gávea, enfim, o Flamengo simplesmente colocou todo mundo de férias. Eu achei que foi uma atuação pontual, perfeito. O Flamengo, como sempre, está na frente de todo mundo. Por que o Flamengo fez isso? Porque vai ficar da mesma forma, o Flamengo vai ficar sem funcionar. O Flamengo deu férias de 20 dias. A decisão vale para todo o quadro de empregados com a carteira assinada pelo clube e entra em vigor amanhã. Atletas têm negociação distinta com a diretoria. Ainda é cedo para decidir se vai dar férias para os jogadores, se não vai. A ideia é dar 20 dias para no final do ano só terem 10 dias. Entendeu a jogada? Por exemplo, de 28 de dezembro, que é quando o calendário vai parar, a CBF já comunicou que vai estender o calendário do dia 8 de dezembro até o dia 28. E o Flamengo, por exemplo, daria férias do dia 28 ao dia 8, dia 10 de dezembro. Eu acho essa jogada muito interessante para o Flamengo. Mas tem que ser discutido com os jogadores, envolve outras equipes também, enfim, tá a confusão formada. O Flamengo tomou a primeira medida trabalhista como consequência do coronavírus. Férias coletivas. O clube informou a boa parte dos seus funcionários com carteira assinada que a decisão entra em vigor a partir de amanhã. É o primeiro dos grandes a tomar uma providência. Os jogadores ainda estão discutindo, fizeram a contraproposta financeira, porque os outros clubes, fora o Flamengo, todo mundo está querendo diminuir o salário dos jogadores. E pela lei, CLT, pode diminuir 25%. O Flamengo falou que não vai fazer isso, mas o Flamengo está solidário aos grandes, aos médios e aos pequenos, porque o Flamengo é o único gigante, entendeu? O Flamengo disse que não vai descontar nada. Eu, se fosse presidente do Flamengo, descontaria. Enfim, não é porque você está nadando em dinheiro que você não vai usar a lei a seu favor, até porque o Flamengo cumpre rigorosamente, paga todo mundo bonitinho, enfim. Aí é com a diretoria, cada um seu cada um. Quero ver se lá na frente o Flamengo precisar de um respaldozinho, se os jogadores vão ter. Deixa o acordo distante. A situação dos jogadores está sendo discutida diretamente entre a Federação Nacional dos Atletas Profissionais, que é uma bagunça, e a Comissão Nacional de Clubes, outra bagunça, com divergência nas questões salariais, que deixam um acordo distante em um primeiro momento. Já os funcionários CLT foram comunicados não somente das férias coletivas, como também da possibilidade da prorrogação por mais 10, caso a situação do coronavírus não seja controlada. Tem que esperar. A verdade é o seguinte, não adianta que o coronavírus envolve tudo, então tem que se falar alguma coisa, né? A Itália, pelo que eu aprendi, leio e converso com alguns especialistas, principalmente
um que é um infectologista muito famoso aqui no Rio, que eu conheci ele através do padrinho do meu filho, que é médico também, enfim. Ele falou uma verdade. Na Itália, desdenharam da situação, está morrendo 1000 por dia. A Espanha também desdenhou, já cresceu também lá. Então, se o Brasil abrir a perna aqui, é o que ele diz, vai acontecer a mesma coisa. Então, tem que se esperar ver o que vai acontecer. Repito para vocês, eu acho que o brasileiro vai haver um aperto nas datas, deve ter só o primeiro turno, depois 8 clubes vão se classificar, fase de mata-mata, acho que vai ser mais ou menos por aí. O Carioca é uma incógnita, também só faltavam 2 rodadas, mas depois tem aquela chatice de decisão do Taça Rio, semifinal e final, para depois decisão no campeonato. Por quê? Porque mesmo o Flamengo ganhando a Taça Rio, já expliquei para vocês, o Fluminense dificilmente vai perder os 2 jogos finais da Taça Rio. Se ganharem, vão levar vantagem no saldo de vitória, no saldo de pontos no total. Aí vai haver uma decisão, um exemplo, Fla-Flu, Flamengo tendo vantagem de 2 empates. E a politicagem aqui no Rio é complicada. Dificilmente os clubes vão chegar a um consenso de parar o campeonato ou mandar logo a dupla Fla-Flu decidir. O Maracanã está sendo cedido, seu complexo do Maracanã, para o governo para montar tendas de atendimento, enfim, aquela coisa toda. O Rio Centro aqui já parece que está sendo montado através da prefeitura também. Amanhã eu vou ver se eu entro à noite para conversar com todo mundo. Espero que vocês estejam se cuidando, fiquem em casa, que é a melhor coisa que a gente faz. Abraço, saudações rubro-negras.